Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês, amados irmãos e irmãs. Quero convidar vocês para meditarmos nesse momento em um texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu acredito, queridos e queridas, que talvez uma relação das menos estudadas que a gente tem na Bíblia seja a relação entre Saul e Davi. Mas essa relação tem muito a nos ensinar acerca das questões relacionadas com a nossa necessidade de cura emocional, com a nossa necessidade de desenvolvimento da nossa emoção e até mesmo nas maneiras como a gente lidera. E nós observamos que a história desses dois homens tem muitas coisas para nos ensinar e a gente pode se deter um pouco sobre isso. Eu confesso para vocês que um pouco dessa reflexão que eu estou trazendo aqui, ela é motivada pelo livro do John Maxwell, chamado 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder. E nesse livro ele fala de algumas coisas que eu quero também trabalhar aqui, compartilhar com vocês, da relação entre esses dois homens, né? Eu começo dizendo por esse momento que Samuel passou, né? Porque Samuel já havia, nos capítulos anteriores, aqui que nós lemos, desse texto que nós lemos, Samuel já tinha ido até Saul e dito a Saul que Deus o havia rejeitado. Essa rejeição acontece por muitos motivos, mas o clímax dela é que Samuel deveria ser esperado para um momento de sacrifício, porque não era atribuição do rei sacrificar a Deus. Mas Saul ficou muito pressionado pelo povo, pressionado pelo que os outros iriam pensar dele, pressionado pela opinião pública, vamos dizer assim, e ele então sacrifica. E logo que ele faz o sacrifício, Samuel chega e Samuel diz para ele: Saul, por que você está fazendo isso? Qual o motivo de você ter sacrificado? Eu não disse que viria. E Saul então justifica para ele: olha, eu fiz isso porque o povo me pressionou. E eu gostaria de pedir a você uma coisa, né? Que ainda que você esteja dizendo para mim que o Senhor me rejeitou e que eu não vou mais ser rei como Israel, me honra diante do povo, não deixa eu ser humilhado aqui, não. Então essa preocupação excessiva de Saul em ser bem visto por todo mundo, essa preocupação que ele tinha em ser uma pessoa sempre benquista, atrapalhou muito a liderança dele e reflete também as suas dificuldades emocionais e espirituais em seguir o mandamento do Senhor. E essa é uma realidade que eu e você enfrentamos todos os dias, as pressões sobre a nossa vida, as pressões em relação à nossa fé e como é que nós lidamos com elas, né? Nós vemos que quando Saul aparece na história do povo de Deus, em 1 Samuel, capítulo 9, 1 e 2, o texto bíblico diz: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Berocate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Eu acredito que Saul era um moço já acostumado a preencher expectativas e a ter de preencher expectativas. Ele era alguém que já era esperado que fosse bem-sucedido. Sua família era rica, ele era bonito, era previsto que a sua vida fosse um grande sucesso. Quanto mais que um moço com todo esse currículo, com toda essa fama, uma verdadeira celebridade já em Israel, fosse colocado como rei. Porém, durante o seu reinado, a gente pode perceber que outras qualidades que eram necessárias a ele não foram devidamente aprofundadas, não foram desenvolvidas. E por isso, logo no começo do seu reinado, a gente já consegue perceber que tudo vai dar bastante errado. A nossa capacidade de liderança, a nossa capacidade de conhecer a gente mesmo e a forma como a gente desenvolve os nossos dons são bastante importantes para que a gente seja bem-sucedido naquilo que a gente se propõe a fazer. E é interessante observar que não poucas vezes
o povo de Deus coloca, né, no texto bíblico o reconhecimento de que aquela pessoa tinha a unção de Deus sobre ela e mesmo assim ela fracassou. Então, algumas vezes parece-nos que a unção e ter recebido a unção não é a única coisa que vai determinar o nosso sucesso. Porque de início eu quero deixar esse relato para você. A unção de Deus está disponível para todo mundo. Alguém que recebe a unção de Deus não é alguém especial, não é alguém diferente, não é alguém muito mais qualificado, não. A unção de Deus está disponível para todas as pessoas. E de alguma maneira o Senhor já tem colocado as suas marcas na nossa vida. Se isso só não é o suficiente, se a unção não é o suficiente, o que falta? Falta a gente se entregar ao que essa unção requer de nós. E esse é o problema de muitos e muitas de nós que às vezes temos vivido vidas ainda aquém do que o Senhor tem pra gente, porque é difícil para nós nos entregarmos a essa unção que nós recebemos e passarmos a confiar nela. Frequentemente somos enganados pelo nosso próprio coração, pelas nossas próprias emoções, pelas nossas próprias percepções. E esse auto-engano é que leva a gente a muitos fracassos. Eu queria dizer que existem muitas coisas semelhantes entre Saul e Davi. Todos dois tinham a mesma possibilidade de serem bem-sucedidos. Todos dois foram ungidos pelo mesmo profeta. Todos dois foram encaminhados pela mão do Senhor. Foi Deus que dirigiu tanto Samuel a encontrar-se com Saul, quanto a encontrar-se com Davi. O início da história dos dois é exatamente igual. Ambos receberam pessoas na sua vida que eram pessoas piedosas, que eram pessoas inteligentes, que eram pessoas capazes de aconselhamento. Ambos receberam bons conselhos, né? A unção que Davi recebeu era exatamente a unção que também Saul recebeu, né? Eles dois tiveram muito relacionamento com Samuel, receberam muitas instruções. Quando a gente vai olhar a palavra do Senhor, a gente vê que Saul, por sua vez, ele nunca entendeu o que era de fato a natureza daquele cargo que ele estava assumindo. Primeira coisa que eu percebo sobre ele, que embora ambos tenham recebido conselhos de homens piedosos, Saul tinha a tendência de se esconder. Quando ele é colocado como rei, ele se escondeu no meio do povo, muito embora ele fosse alguém bastante perceptível e esconder-se não adiantou muita coisa para ele. Ele reconhecia que era incapaz de liderar. Ele tinha sido bem-sucedido na batalha e ele confundiu o cargo dele com a função. Ele confundiu a posição dele com a verdadeira liderança. Ele tinha um exército a seu dispor, mas ele não conseguia fazer com que os seus homens o admirassem, porque ele estava vivendo em função dos seus medos interiores. Davi, por sua vez, ele sempre tem a coragem de tentar alguma coisa. Ele é impetuoso, ele é corajoso. Quando ele está ali diante de Golias e todo mundo está fugindo do enfrentamento, ele resolve até provar uma armadura, sendo que nunca na vida ele tinha experimentado uma. Ele começa a usar todo o conhecimento anterior que ele tinha e toda a sua experiência para que ele pudesse levar adiante aquela vitória. E quando ele percebe que as armas das outras pessoas não iam servir, ele usa os recursos que ele já dominava. E aí ele consegue vencer o gigante, Porque ele, toda vez que teve a oportunidade, ele aprendeu alguma coisa. E com isso, ele ia atraindo o favor das pessoas para ele. Porque a gente pode perceber que quando nós vamos vencendo os nossos medos, nós passamos também a ter outras pessoas que vão nos admirando, que vão percebendo aquilo que a gente está realizando e que querem se juntar a nós num projeto. Então a gente precisa reconhecer o quanto o nosso medo está nos impedindo de, às vezes, colocar em ativação, colocar em uso, colocar em funcionamento a unção que Deus generosamente já tem dado sobre nós. Porque todas as pessoas têm de Deus um potencial para realizar coisas. A segunda coisa que eu observo também, a partir dessa discussão de John Maxwell, é que os dois enfrentaram desafios grandiosos. A vida não foi fácil para Saul. Ele não teve menos desafio do que Davi.
Claro que ele talvez tenha enfrentado menos batalha e lidado com menos situações, porque o reinado dele foi mais curto. Mas os desafios eram os mesmos para os dois, né? Os desafios eram similares. E todo mundo nessa vida se depara com dificuldades. Na vida, na liderança, na vida de casa, no trabalho. Toda vida humana é uma vida de desafios. Todo mundo tem seus problemas. Às vezes a gente olha para uma pessoa que possui uma grande riqueza e a gente imagina que a vida vai ser mais fácil para ela. Não era. Saul era um homem rico e a vida não foi fácil para ele. Às vezes a gente pensa que pessoas que vêm de vida simples, não é? Que pessoas que estão lá no campo, vivendo na roça, vivendo uma vida muito singela, com poucos recursos, também não vão ter certos problemas que as outras pessoas mais abastadas têm. Não faz diferença. Davi veio da roça, Davi veio do campo e ele enfrentou essas oposições e essas dificuldades do mesmo jeito que alguém que habitava na cidade. Os dois, Davi e Saul, ouviram as mesmas palavras do gigante, mas só Davi decidiu que era possível enfrentá-lo. Só Davi decidiu que tinha que fazer alguma coisa sobre aquilo que estava diante dele, né? Davi estava preocupado em trazer glória para o Senhor e que as suas ações refletissem a honra a Deus, porque o nome do Senhor estava sendo afrontado naquela batalha. E ele então se dispõe a esse enfrentamento, né? Então, os desafios são iguais. Às vezes a gente se esconde atrás dos nossos temores dizendo, mas a vida está mais difícil para mim. A coisa está mais complicada para mim. Eu vivo esse problema e ele é intransponível. Mas a gente veio aqui dois homens vivendo as mesmas situações e reagindo de maneiras absolutamente diversas. Qual é a reação que Saul tem diante do gigante filisteu? Ele, que é um general do exército, ele que é o cara realmente ali empoderado, ele que tem a coroa na cabeça, é dele que se espera a palavra, ele empresta a armadura dele para Davi. Ele passa a responsabilidade, ele se omite, e isso é um grande fracasso na vida da gente. Não importa se você não é um líder de ministério, se você não é um pastor, uma pastora, alguém importante, Deus tem um chamado para você, Deus tem algo que Ele colocou na sua mão. Você não pode passar a sua armadura para outra pessoa, você não pode desejar que outra pessoa enfrente também os seus problemas e as suas dificuldades, porque quando você passa por essas dificuldades, é que Deus também está usando isso como uma oportunidade de forjar o seu caráter. A gente às vezes quer correr, a gente quer fugir. Todo mundo tem esse impulso de desejar escapar de uma situação difícil. Mas não existe vitória sem batalha. Não existe linha de chegada sem corrida. A gente precisa passar pelas situações. E a gente precisa de pessoas na casa do Senhor que se levantem com coragem para ser exemplo e modelo em todas as coisas. É uma necessidade do mundo que a gente está vendo hoje. Mas aí você pode dizer para mim, pode ser que Davi teve mais oportunidade que Saul. Pode ser que Davi tenha tido coisas que Saul não tinha. Não é isso que o texto bíblico mostra para nós. Ambos os homens tiveram chance de aprender e de crescer nas situações que eles viveram. Samuel corrigiu erros tanto de Saul como de Davi. Outros profetas, como Natã, se levantaram. Davi tinha amigos, conselheiros que orientaram a ele. Saul também os teve. Mas Saul não se preparou adequadamente, não absorveu aquilo, não entendeu. Ele estava muito preocupado em o que os outros iam pensar dele. O que as pessoas iam dizer dele. E ele então escondia seus erros. Davi, ao contrário, eu sempre brinco com as pessoas que eu tenho muita dificuldade com Davi. Eu olho para a história dele e às vezes eu me arrepio, principalmente na maneira como ele conduzia o relacionamento dele com as mulheres, né? Então, esse lado Mas eu sou obrigada a reconhecer, toda vez que eu leio as escrituras, eu me encanto com Davi, no sentido de que ele sempre estava pronto a reconhecer o erro dele e ele não tinha problema em que os outros soubessem que ele fez alguma coisa que não deveria ter feito. É por isso que na Bíblia
tanto as vitórias como os fracassos de Davi estão igualmente narrados. Não só para que nós possamos aprender com essas situações que ele viveu, mas também para que a gente possa ver que apesar dos seus erros, havia ali um homem de Deus realmente, alguém com caráter disposto a aprender. Mas Saul tinha essa dificuldade. Saul se preocupava tanto com a opinião dos outros que ele não absorvia seus próprios erros e não os corrigia, com medo de parecer fraco, e acabava sendo. Com medo de parecer covarde, e acabava sendo. Com medo de parecer incrédulo, e acabava sendo. Porque as aparências não enganam ninguém. As aparências se sustentam por um tempo, mas a história da gente acaba emergindo, e é só na verdade, na sinceridade e na honestidade que a gente pode avançar. Eu vejo que Saul fracassou miseravelmente nisso e abriu margem, inclusive, para ter um final de vida muito atormentado, inclusive por espíritos malignos, porque as suas ações abriram brechas na sua alma para coisas ruins. Então a gente precisa entender também que essa é uma experiência de vida toda. A gente vai ter que aprender as coisas a vida toda da gente. E a gente vai perceber que Davi aprendeu quando era moço, mas também aprendeu quando era mais velho. E sempre alguém vinha dizer a ele o que estava errado e ele corrigia a sua vida, ele tentava outra vez se colocar numa posição de aprendizado. Eu quero dizer para você também que algumas coisas havia naqueles dois homens que também eram similares. Os dois tinham limites. Os dois tinham limites. Os dois tinham dificuldades. Havia situações que era muito difícil para eles enfrentarem. Eu vejo que Davi, por exemplo, era muito corajoso quando se tratava de enfrentar as guerras e as coisas externas, mas ele postergava, ele tinha dificuldade para lidar com seus problemas dentro de casa. Ele tinha esse problema. Mas mesmo assim, a gente pode perceber que ambos, esses dois homens, ambos tinham diante deles possibilidades de transformação, né? E a gente pode tentar fazer aqui agora então, percebendo que ambos têm essas coisas similares, quais eram, né, as diferenças entre eles, né? Nós vamos ver que Saul se deixava controlar pelos seus limites. Saul se deixava controlar pelos seus limites. Como eu mencionei, o primeiro deles era o medo. Ele estava sempre se escondendo diante de um enfrentamento. E toda vez ele colocava outras pessoas na linha de tiro, né? Ele colocava outras pessoas na frente da batalha, ele colocava outras pessoas na hora dos enfrentamentos, porque ele tinha receio. A outra coisa que era um limite para Saul, ele não tinha paciência para aguardar a resolução correta das coisas. Quando Samuel se atrasa, ele logo vai sacrificando, né? E ele vai se deixando levar pelas pressões. Ele também nega, toda vez que ele tem um problema, ele nega esse problema, ele finge que não está acontecendo nada, ele quer manter as aparências, né? Outro problema que ele tem é que, e isso vai assim, se tornando mais evidente até o final da sua história, ele tem uma vida de fachada, né? E ele usa de falsidade, ele usa de engodo, ele usa de engano para conseguir as coisas que ele quer. Justamente porque ele quer manter as aparências, ele começa a ter que mentir quando as coisas não combinam com aquilo que de fato está acontecendo e aquilo que ele quer narrar. Então é assim que ele usa Mical e ele envolve outras pessoas, né? Ele usa Mical para conquistar Davi, para tentar ter com Davi alguma aproximação. Ele usa estratégias, né? E depois, quando elas não dão certo, ele fica enciumado, porque em todas essas coisas a gente vê que ele tem um caráter frágil. E por isso ele desenvolve outras ações, como a ira, por exemplo. E aí todas as vezes que ele tem um enfrentamento com Davi, ele intenta matar Davi. Davi também teve dificuldades. Davi também teve limites. Mas os limites não atrapalhavam Davi. Ele lutava, ele se esforçava para encarar esses limites e dar passos além. A gente percebe que o primeiro limite que Davi enfrentou foi a própria casa dele. Há muitos autores que hoje vêm se despertando para o fato de que talvez houvesse uma grande dificuldade relacional entre Jessé e Davi. Porque o pai de Davi resiste muito, enrola, embroma quando Samuel vai visitá-lo e quase que a gente não vê Davi na história. É preciso que Samuel diga, vai chamar então seu filho, você tem mais um, traz ele.
Alguma coisa havia ali de dificuldade. Depois, quando Davi vai visitar os seus irmãos ali no campo de batalha, seus irmãos o rejeitam, têm dificuldade com ele. Não fica claro pra gente qual é esse problema, como fica claro, por exemplo, quando você tem a história de José. Mas a gente pode sinalizar, havia uma dificuldade ali e Davi não era o filho caçulinha preferido, não. Davi tinha dificuldades dentro da sua família. Mas mesmo assim, quando ele enfrenta essas dificuldades, ele se coloca lá na frente e diz, olha, Deus me ajudou com o urso e com o leão e não vai ser diferente agora com esse gigante. Então ele não permitiu que as marcas da sua família, as dificuldades da sua família atravessassem a sua liderança e o seu desejo de servir ao Senhor. Davi também tinha uma dificuldade que eu e você podemos enfrentar muitas vezes na nossa vida. O líder dele, Saul, era o líder de Davi. Saul atrapalhava Davi, sabotava Davi, fazia coisas contra ele, armava contra ele pelas costas. Olha, Davi deve ter sofrido muito, porque ele esperava, olhava para o seu líder esperando dele alguma coisa de Deus e isso não vinha. E essa é uma dor, é uma frustração muito grande que a gente tem. Às vezes, você pode ter sobre você uma pessoa liderando você no trabalho, liderando você na igreja, que é uma pessoa que você olha e você percebe as dificuldades dessa pessoa, né? Davi, ele a todo tempo ele era atrapalhado por Saul, mas Davi também não permitiu que esse limite o atrapalhasse. E ele não deixou que a raiva, o ressentimento, o ódio invadisse o coração dele também não. Toda vez que ele teve chance de fazer alguma coisa contra Saul, ele não fez. Ele disse, isso aí é problema para Deus, não sou eu que vou resolver. E ele ficou ali resoluto até que o seu tempo chegasse, né? A história de vida de Davi, gente, em comparação com Saul, como a gente falou aqui no começo, Saul era um homem rico, um homem importante, de família poderosa. Quem era Davi? De onde é que ele vinha? Que histórico ele tinha? A gente vê aqui no texto que eu li, né? O pai dele tinha lá a genealogia toda escrita, todo mundo sabia a origem dele, alguém importante. Muitas terras, muito poderio. Ele tinha ido, quando encontrou com Samuel, atrás de umas mulas que tinham sido perdidas, né? Quer dizer, ele tinha rebanhos, ele tinha bens. Quem era Davi? Davi, por outro lado, é de uma família de pastores pobres. A única descrição que a gente tem é que Davi era filho de Jessé, o belemita. Ninguém nem sabia o resto da genealogia dele. Ele não tinha currículo Lattes. Ele não tinha influência. Ele era alguém simples. Ele era o caçula da família, 8º filho, de acordo com a narrativa. Mas isso também não parou Davi. Ele não se deixou guiar pelo que as pessoas diziam que ele podia ou não podia ser com base nas suas origens. E quantas pessoas nós encontramos na Bíblia, né? Nós encontramos o moço famoso da oração de Jabes, né? Jabes, ou Jabes, cada pessoa pronuncia de uma maneira, é um moço cujo nome significa fonte de dores. Era para ele ser alguém causador de problemas, mas a história diz que ele se tornou mais respeitado entre seus irmãos porque o seu histórico não o deteve. O seu histórico não o deteve. E mesmo pessoas que iniciaram vivendo conforme seu histórico, como Jacó, podem ter um encontro transformador com Deus e terminar a história com um outro nome, de trapaceiro para príncipe. Davi não permitiu que o seu histórico definisse. Não permita que a sua história de vida defina você. Se às vezes você veio de uma família complicada, se às vezes você veio de um local de pobreza, se às vezes você veio de uma situação inusitada, se às vezes as coisas não concorreram bem para você, há um momento em que eu e você somos colocados diante do Senhor. E como diz aquela canção, Deus quer escrever uma nova história com a gente, uma história daqui para frente. Então nós não podemos permitir o nosso passado ficar nos conduzindo, o nosso passado ficar nos dirigindo ou comandando a história nossa de vida. Nós precisamos superar esse limite. Ele é difícil, ele é real, ele é verdadeiro. Nenhum dos outros aqui era menos importante, mas são limites para serem vencidos. Porque Deus quer ampliar o espaço da nossa tenda. Deus quer ampliar a nossa vida na sua totalidade. Outra coisa que era complicado para Davi, quando ele se depara com o gigante, ele não é mais do que um menino
ele é muito moço, ele é inexperiente, ele não sabe usar uma espada, ele não tem controle das coisas ao seu redor, ele é jovem. E por isso mesmo, muitas vezes, ele vai ser subestimado e ele vai ser desprezado. E ele não permite que isso o defina também. Eu quero dizer para você que muitas vezes na nossa vida a gente passa por essas situações em que a gente se sente desprezado. Saul não suportaria ser desprezado e fazia de tudo para esconder suas dificuldades para que não fosse alcançado pelo desprezo. Davi sentiu o desprezo na pele. Sentiu o desprezo muitas vezes. Do pai dele, que achou que ele era um qualquerzinho, né? De Saul, que achou também que podia enrolá-lo, né? Que podia manobrar com ele. Do gigante Golias, que falou, puxa vida, é um cachorrinho, né? Se você olhar hoje, talvez dissesse, é um cachorrinho pincher que mandaram aqui para latir contra mim, né? E para vir bravo, mas quem que é esse? Mas Davi se tornou um grande líder. E um grande líder, não porque as coisas foram fáceis, não porque as coisas eram tranquilas, mas porque ele decidiu usar a unção de Deus para o fim ao qual ela se destinava. A unção está sobre nós. E essa é uma diferença que o John Maxwell não abordou aqui, mas que eu quero trazer para você. A unção sobre nós é igual. Deus chama todo mundo para o seu trabalho. Nós, como metodistas particularmente, acreditamos que Deus chamou todas as pessoas para a salvação e que a nossa resposta é que vai determinar se a gente vai ser salvo ou não. Nós não acreditamos que Deus tenha escolhidos, nós não acreditamos que Deus tenha pessoas separadas para serem salvas ou não. Nós cremos que às vezes em situações Deus pode levantar pessoas específicas para trabalhar com certas coisas, mas não significa que só elas poderiam fazer aquilo. Deus não precisaria de Davi se Saul tivesse sido fiel. Davi só apareceu porque Saul não foi fiel. E eu acredito também nisso, com base até naquilo que a Bíblia coloca na experiência de Esther, quando Mordecai diz para ela, olha, se você não fizer o que for preciso fazer, de outra parte vai se levantar socorro para nós. E às vezes a gente não se torna o que Deus queria que a gente fosse porque a gente se esconde atrás dos nossos limites ou das nossas dificuldades. Ou porque não apenas a gente se esconde, mas a gente dá mais poder aos nossos limites do que a unção do Senhor que está sobre nós. E eu sei que dar lugar a essa unção é muito difícil e às vezes vai nos custar muito. Mas Deus quer colocar diante de nós esse desafio, porque a unção não é para a gente ser. A unção não é para a gente aparecer. A unção não é para a gente manter um status. A unção não é para nos dar um lugar entre os nobres. A unção não é para que as pessoas olhem para nós e pensem que nós somos alguma coisa. A diferença entre Saul e Davi é que Davi percebeu que a unção era para o serviço. Por isso Davi foi para o exército lutar. Por isso Davi foi para as guerras. Por isso Davi olhou para as pessoas fracas do seu povo e sempre procurou defendê-las. Essa busca de ser alguém justo era algo que pulsava muito no coração de Davi. Davi percebeu que a unção servia e então ele também servia. E ele atuou conforme a unção que ele recebeu. Muitas pessoas não são bem-sucedidas, embora a unção de Deus esteja sobre elas, porque elas se servem da unção. Mas a verdade é que a unção serve para servir. E as pessoas que usaram a unção de Deus para servir foram bem-sucedidas, alcançaram seus propósitos, pagaram o preço disso. E algumas vezes a história não termina com elas sentando no trono, às vezes termina com elas até morrendo, mas isso não é fracasso, porque a unção é dada com um propósito e se o propósito foi cumprido, então isso é sucesso. E a pessoa que serve ao Senhor sabe que ela pode fraquejar e pode morrer nesse processo, mas se ela for fiel, então ela cumpriu o propósito do Senhor e isso a faz vencedora. E eu quero desafiar você a pensar sobre essas coisas. Nós estamos em dias em que a igreja do Senhor, ela precisa ser corajosa.
A igreja do Senhor precisa ser usada e a igreja do Senhor precisa, para tudo isso, lembrar para que ela foi levantada e qual é o propósito da unção que está sobre ela. Deus não levantou Saul para ser rei e Deus não levantou Davi para ser rei. Deus os levantou para que do palácio eles reinassem com justiça e eles cuidassem do povo. Deus os levantou não para que eles fossem soberanos, mas para que eles fossem representantes de Deus no cuidado para com as pessoas. Quando Deus levanta você como um líder de célula, quando Deus levanta você como um pastor ou pastora, quando Deus levanta você como um evangelista, quando Deus levanta você como professor de escola dominical, um presidente de sociedade, de grupos societários, quando Deus levanta você em qualquer coisa que você faça na vida da igreja, por menor que pareça a você, ou quando Deus levanta você como um advogado, como uma dona de casa, como uma professora, como qualquer profissão que você exerça, um médico, meu Deus, nesses tempos de pandemia, ele coloca sobre você uma unção e coloca diante de você um serviço. Ele garante a unção, mas ele pede de você fidelidade a essa unção. Pela falta da fidelidade à unção e por usar da unção para si e não para o outro, muita gente fraquejou. E essas fraquezas foram porque as pessoas usaram essa unção para tentar suprir as suas próprias faltas, as suas necessidades, ou, em piores casos, até mesmo para alcançar os seus desejos de poder, de status. Mas o Senhor, Ele coloca em nós o seu Espírito, e o seu Espírito quer nos restaurar, quer nos curar, quer nos cuidar. Mas a unção, Deus coloca para que a gente possa servir. Não se sirva da unção que Deus tem colocado sobre você. Não se firme nela para ser alguém que às vezes quer aparecer ou estar mais do que os outros. Cuide das suas emoções. Também não use a unção para esconder as suas fragilidades, o seu medo, a sua covardia, os seus traumas. Ao contrário, deixe que a unção de Deus conduza você para cuidar de outras pessoas. Algumas delas vão ter as mesmas dificuldades que você, mas por causa da unção que você recebeu e da ousadia em deixar Deus usar você no serviço, quando você menos perceber, você vai ter sido restaurado, você vai ter sido restaurada e curada de muitas coisas que você nem imaginou que estavam ali. Porque quando a gente usa a unção para servir aos outros, no propósito que o Senhor colocou para nós, então nós vamos descobrir que o Senhor também está trabalhando na nossa vida nesse tempo todo. E é por isso que na lápide de Saul havia uma coisa triste, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e a história termina assim. Mas quando a lápide de Davi foi colocada no seu túmulo e o povo lamentou a perda do seu dirigente, o que estava escrito lá era que ele tinha sido bom aos olhos do Senhor. E toda vez que alguém na história, como Josias, lá na frente, precisou de um exemplo, foi de Davi, lembrou. E é tão marcante essa história que Jesus vem da linhagem de Davi. E o Senhor Jesus também pode ser gerado e nós podemos estar na linhagem dele e ele da nossa, se nós usarmos a unção para servir e não nos servirmos da unção. Que essa palavra confronte hoje as suas emoções, confronte hoje o seu coração e desperte você para as grandes coisas que o Senhor quer fazer. Que eu tenho dito para as pessoas que até as coisas pequenas que Deus faz são grandes. Deus criou a formiga e a formiga consegue carregar muitas vezes o peso dela. Então até as coisas pequenas de Deus são grandes. E o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida, mesmo as pequenas, porque nem as pequenas a gente faria sozinho. Mas a gente precisa entender que nós somos seres amados por Deus, filhos e filhas queridos. Mas que quando o Senhor coloca a sua unção sobre a nossa vida, e Ele a coloca sobre qualquer pessoa, sem distinção, essa unção está disponível para qualquer pessoa. A diferença é se a pessoa usa a unção para si ou se a pessoa se deixa usar pela unção. Se a pessoa se serve da unção ou se a pessoa serve aos outros por causa da unção. Que você descubra essa diferença e que essa diferença revolucione a sua vida. Essa
É a minha oração pela sua vida hoje. Que Deus te abençoe.